Informe Cidade. Oferecimento Mix Mateus. Você no coração da economia. FibraLink. Muito mais que internet. Veste Escova. Cabelo, make, unhas e sobrancelhas. Tudo sem hora marcada. E Óticas Helena. Laboratório de lentes inteligentes e Freeform. Bom dia, Marabá, sejam todos bem-vindos ao Informe Cidade especial aqui de final de ano, hoje, 26 de dezembro, mais um ano que nos despedimos, semana que vem já vamos iniciar 2026, que nós aqui da TV desejamos a todos que seja um ano bastante produtivo, com muita alegria, com muita saúde para todos. E hoje o programa é especial, recebemos aqui em nossos estúdios o vereador Ilker Moraes, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Marabá. Foi um ano bastante produtivo, apesar de vários embates aí, algumas argumentações, muitos trabalhos realizados dentro da Câmara Municipal, muitos resultados positivos. E hoje nós trouxemos aqui o Ilker para fazer esse balanço de 2025 e também fazer algumas perspectivas, né, Will? Nós temos alguns projetos que a Câmara vem elaborando, vem trabalhando, e os resultados vão vir, com certeza, em 2026. E a primeira pergunta é, como é que o senhor analisa, como é que o senhor avalia o ano de 2005 dentro da Câmara Municipal e como é que esse trabalho da Câmara tem sido atingido para a população de Marabá como um todo? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, seu nome, Vitor Aô, um amigo, filho dessa cidade, parceiro, meu vizinho. Meu vizinho. E agradecer ao convite da TV Vitória, parabenizá-los pelo trabalho, né, por levar as informações da nossa cidade, tudo que acontece em Marabá e região para a sociedade marabaense e de toda a região. E dizer da importância desse momento de estar aqui, de certa forma, prestando contas à sociedade com relação ao trabalho da Câmara Municipal de Marabá no ano de 2025. É um ano bem intenso, de muito trabalho, de muitas discussões. Enfrentamos aí alguns problemas, vamos dizer assim, de relações com o Executivo Municipal, principalmente no que fala a respeito ao relacionamento. Eu costumo falar durante todo o ano que a gente não iria aceitar a forma de tratamento, essa prerrogativa de querer jogar a população contra a Câmara Municipal e os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Marabá. Ela não seria a melhor forma de tratamento e de relação entre os poderes. E isso foi, de certa forma, muito intenso, porque quando se usa a rede social, né, muita gente usa a rede social para o bem, mas muita gente usa a rede social para o mal, para ofender, para xingar, achincalhar, enfim, desdenhar da história e do trabalho das pessoas. E nós que somos pessoas públicas, a gente tem que ter limite, saber e ter a prudência de se respeitar. E isso muitas das vezes não acabou acontecendo por parte do prefeito municipal de Marabá. E a gente lamenta muito. Vemos aí um final de ano já, pelo menos, com uma postura um pouquinho diferente, apesar de alguns últimos episódios também, porque a pessoa pública ela tem que saber ser cobrada. Então, uma das funções principais, vamos dizer assim, dos princípios que regem a administração pública é saber ouvir, né? E a gente precisa ter essa audição apurada, vamos dizer assim, tem que saber muito bem respeitar as opiniões e as cobranças que acontecem, seja na rede social, seja pessoalmente ou publicamente, e isso que a gente espera de uma pessoa pública. O início do ano foi bastante conturbado, né? Está mais intenso essas disputas, esses diálogos, né? essas resistências de um lado e outro. O início do ano, o senhor já imaginava que o ano seria muito mais complicado para se trabalhar? Olha, a gente já previa isso, assim, as conversas internas entre os vereadores e vereadoras, até pelo perfil da eleição que aconteceu em Marabá, né, até mesmo pela vitória do candidato, da forma de fazer política. Eu sou do bem, o outro é do mal, eu sou honesto, o outro é bandido. Então, assim,
Eu, sinceramente, particularmente, não acredito nesse tipo de política. Não acredito, sinceramente. E o tempo vai dizer se, obviamente, eu estou correto ou se a maioria da população está correta ou será se ela foi enganada, né? Então, o tempo ele é o senhor da razão nesse processo. E a gente via muito isso, né? Então, quando o dia 2 de janeiro, já num evento de publicidade, né, dos seus secretários, um ato formal do governo, uma brincadeira meio de mau gosto, por muitos considerado misógina, de machista. Eu também penso dessa forma, por isso que a gente publicou uma nota de repúdio em dizer que 2 vereadoras eram musa e outras 2 não. Né? Para mim, primeiro que um comentário, uma opinião fora do contexto, fora de momento, vamos dizer assim, e que de certa forma foi intencionando a relação. Né? E logo depois falar que vereador estava pedindo cargo para roubar, enfim. Isso, no nosso modo de ver, que estamos na política há mais tempo, isso não passa de contar lorota em rede social. Isso é para tirar a atenção dos problemas de uma gestão que, naquele momento, e ainda está com muitos problemas, de certa forma, perdida. Porque o ano... Enfim, chegamos ao final do ano e, sinceramente, a gente tem visto em Marabá muita política do pão e circo. A gente não tem visto, de fato, uma gestão organizada, comprometida em melhorar, principalmente, a saúde pública de Marabá. Né? Então, o que a gente viu em Marabá foi alguns shows aí no meio do ano e agora, no final do ano, a mesma coisa. Né? Então, isso é para tirar a atenção dos problemas que a cidade tem. E esse é meu modo de pensar, obviamente. A gente respeita as opiniões contrárias, mas é isso que eu enxergo. Desse contexto todo, vereador Ilker, ficou um pouco mais difícil para se trabalhar projetos importantes para o desenvolvimento de Marabá, na questão da saúde, na questão da infraestrutura, dificultou mais o trabalho do parlamento nesse sentido? Com certeza, a gente fez várias reuniões com o Ministério Público, Conselho de Saúde, né, a própria staff da Secretaria de Saúde. Aí as mudanças, né, agora acho que é o 4º ou 5º secretário que se muda dentro de um ano. A gente tem que avaliar a gestão também, é isso, apesar de que a informação para fora, não, o secretário de saúde foi trabalhar numa empresa familiar lá em São Paulo. De fato, não é só isso. De fato, é as cirurgias eletivas que não conseguiram avançar, é o problema da medicação e das terapias da família Teia, é o atendimento no hospital municipal que não melhorou, é a quantidade, infelizmente, de tragédias que aconteceram, mais do que outros anos dentro do HMI, é a falta de profissionais, a falta de medicamento, a falta de insumos aos servidores da saúde, isso é terrível. Então, de fato, é um problema gigantesco. Né? Eu estou falando aqui de uma lógica técnica de avaliação de gestão, de quem conhece a realidade e que vem acompanhando os problemas de Marabá aí nos últimos 12 anos que a gente está na Câmara Municipal. Perfeito. Vamos ainda, nós temos aqui toda uma hora para discutir os vários assuntos que nós temos que discutir. Vamos agora a um recado da Ohana. Ohana, é com você. Boa Esperança, a sua melhor opção em transporte há 54 anos no mercado, sendo referência. E olha, novos horários para você que quer viajar para Tucumã, Xinguara e entre outras localidades no Pará, Maranhão e Piauí. Atenção São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Ourilândia e Xinguara. Chegou a grande novidade da Boa Esperança. Agora você viaja com todo o conforto em ônibus leito, com internet Starlink, saída diária de Marabá às 9 horas da manhã. Garanta sua passagem nas rodoviárias no quilômetro 6, folha 32 e no núcleo Morada Nova. Ou compre de forma rápida e prática pelo site viageboaesperança.com.br. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes. Muito bem, Boa Esperança referência, né? E um detalhe importante, você pode comparar suas passagens através dos meios de comunicação. Tem um número que está no seu televisor, tem o site também, viageboaesperança.com.br e tem, né, as compras aí diretamente na agência, Folha 32, no quilômetro 6 e também no distrito de Morada Nova. Obrigado, Ohana, todo mundo viajando aí esse final de ano. Já preparou também a sua mala, vereador? Ou vai ficar em Marabá mesmo? Não, vou ficar por Marabá, vou passar o final de ano em família, ficar por aqui. Ficar por aqui é melhor, né? Bacana, tudo bem. Nós,
Conversávamos há pouco sobre a questão da saúde, vários problemas, né, que Marabá enfrenta nos últimos meses. Como é que o senhor também acompanhou a situação, por exemplo, do Hospital Municipal de Marabá? O Municipal de Marabá, que continua alguns problemas antigos, né? Tem a questão, o Hospital Municipal de Marabá recebe a demanda de vários outros municípios, mas isso, para romper esse ciclo, vai ser muito difícil. Como é que o senhor tem acompanhado esse problema? Olha, o Hospital de Marabá, a gente sabe da problemática, é um hospital que acaba sendo meio que regional, vamos dizer assim, porque tem um atendimento aí de várias cidades da região. Mas, assim, o que a gente lamenta muito, que no início do governo, o prefeito municipal de Marabá, qual foi a estratégia? Era visitar os espaços, meio que numa estratégia sensacionalista, de colocar todos os problemas de Marabá para o prefeito anterior e a gestão anterior. Então, se você olhar a visita midiática que foi feita no Hospital Municipal, assim como na ponte e assim como no próprio estádio, no Asdrubão. Então, de fato, que se você olhar o que está sendo feito dentro do Hospital Municipal é a construção do pronto-socorro que já tinha iniciado na gestão anterior. Né? É um recurso da Vale, que a gente participou desse diálogo junto com a prefeitura, com a gestão anterior, que a gente acredita, obviamente, que vai melhorar, porque é uma estrutura melhor, planejada, com espaço, né? Claro que precisa equipar, que precisa ter profissionais. A capacidade de receber mais pacientes, né? Então, tem que fazer a gestão muito bem para que isso melhore. Por outro lado, se a gente olhar esse fato de ter mais gente com o funcionamento da policlínica, por exemplo, regulando, fazendo os exames, atualizando seus exames para a cirurgia, seja ela eletiva ou de urgência ou não, faz com que a fila, obviamente, aumente. E nós tínhamos um hospital particular em Marabá que tinha um credenciamento, né, um contrato, vamos dizer assim, com a gestão municipal. E a lógica qual era? Era sempre desqualificar esse hospital, que era o único adaptado, né, mesmo com todos os problemas que a gente tem, mas que realmente prestava um serviço, posso dizer, de excelência, porque fazia a fila das cirurgias eletivas avançarem. Então, assim, a gente não viu muita coisa na saúde sendo realizada, infelizmente, né? E aí se falava muito no debate que não tinha condições de ser no Santa Terezinha, e a gente sabendo que Tupiranga estava resolvendo o problema das cirurgias eletivas em Parauapebas e outras cidades aqui da região resolvendo o problema em Jacundá. Fomos com o conselho, sentamos em várias reuniões para dizer o seguinte, falou assim, olha, Conselho e Secretaria de Saúde, vocês têm que conhecer essa realidade desses municípios vizinhos, que têm hospitais, né, centros cirúrgicos, vamos dizer assim, adaptados para fazer a fila de Marabá andar. Enfim, o ano terminou, né? Há uma informação de que Marabá tem perdido recurso de quase R$1 milhão, que seria para ajudar no custeio dessas cirurgias eletivas, e a gente não tem visto realmente a saúde avançar. A gente viu muitos médicos pedindo para sair, principalmente especialistas, né? Isso é uma realidade difícil, a gente perder. Já são poucos profissionais especialistas na cidade de Marabá e na região, e, obviamente, muitos deles pedindo para sair, até mesmo por questões de perseguição, de cobranças acima da devida, vamos dizer assim, né? E isso faz com que a gestão da saúde não avance, né? Alguns contratos, adesão de ata, enfim, falta de medicamento. Então, é lamentável a gente ver realmente a saúde que já era ruim, é bom frisar isso, né? Que todo mundo mas o prefeito, quando era 3 meses, falava que era 3 meses de governo. Agora são 12 meses de governo. E, sinceramente, a saúde de Marabá, ela piorou. E ainda tem a situação do HMI também, né? Que também é um grande probleminha. Né? É um grande problema. O HMI tem tido números trágicos, vamos dizer assim. Reconhecemos o esforço dos servidores, de alguns profissionais. A gente tem essa clareza.
Claro que um ou outro profissional pode ter, infelizmente, ali errado em uma conduta, claro que tem que ser apurado e tem que ser punido, aí o Conselho Regional de Medicina, a própria Secretaria de Saúde, né? Então os mecanismos de controle, de avaliação, né, da atuação médica, ou do enfermeiro, ou sei lá, de outro profissional de saúde, eles precisam acontecer, né? Você fala que teve até uma situação da fisioterapeuta que colocou uma situação muito delicada em relação ao serviço que é oferecido lá no HMI, que chamou a atenção da população em relação àquela situação toda, né? Com certeza, é uma profissional que está lá dentro há muito tempo, né, há décadas, vamos dizer assim, e que tem um conhecimento de causa, né? Então, inclusive, ela colocou muito clara que era apoiadora do prefeito municipal, né? Mesmo antes, enquanto deputado estadual, né, na eleição para prefeito. Então, assim, não dá para a gente ficar nessa narrativa de perseguição. Isso não existe. O que existe é avaliação e cobranças, né? Então, é isso particularmente que eu particularmente tenho feito e tenho visto muitos vereadores da Câmara Municipal realizar, né? As cobranças necessárias, né? Perfeitos. Vereador, nós temos também, entre tantos elementos, assuntos que nós vamos discutir hoje aqui, a questão do transporte, né? A questão do transporte que já vem, um problema que já vem de anos aí. O transporte público em Marabá é carente, não é de hoje, é um problema aí que já se acumula, na verdade, alguns anos. E como é que o senhor analisa esse ano? Houve avanço, não houve avanço? Como é que o senhor faz essa avaliação do transporte público? Então, essa questão do transporte coletivo, mas eu vou chamar também de mobilidade, né? Porque nós temos vários moldais de transporte em Marabá, né? Foi criado o táxi, né? O mototáxi, foi criado os táxis lotação, né? Em determinados momentos. Mais recente surgiu essa questão do transporte por chamadas via aplicativo, que também é uma modalidade de mobilidade urbana dentro da cidade, não só de Marabá, no mundo todo. O problema ele é complexo, a gente reconhece isso. Marabá vem enfrentando esse problema aí há pelo menos 2 décadas. Desde ali da Transbrasiliana, né, da rede Viação Cidade Nova, enfim, que passou pelo RTCM, que era um consórcio ali de 2 empresas, e mais recente agora com a empresa Integração. A Prefeitura Municipal resolveu fazer aí uma intervenção, e no que eu tenho acompanhado, né, seja a nível judicial, seja nas reuniões técnicas, vamos dizer assim, na Comissão de Transporte da Câmara Municipal, existem muitos problemas nesse processo de intervenção. A Prefeitura nomeou o coordenador da Defesa Civil como interventor da empresa, acabou se apropriando das contas, né? Então tem um problema aí. Tanto que a Prefeitura de Marabá estava fazendo uma nova licitação para contratar ônibus, né? E a Justiça agora, dias atrás, 15, 20 dias atrás, acabou suspendendo esse processo, por entender que a Prefeitura de Marabá tenha usurpado do direito da empresa Integração. Então, assim, é uma questão bem complexa. De fato, o que a população merece e precisa é realmente do transporte na rua. E aí a gente tem que fazer uma reflexão aqui sobre os valores desse contrato que foi assinado, inclusive, né? Ele não foi colocado em prática, os ônibus não chegaram a Marabá ainda, mas ele é quase 2,2 milhões mês o custo disso para o funcionamento. É uma empresa, se não me falha a memória, da cidade de Marituba, né? É isso que a gente tem acompanhado, e tem esse processo da integração, né? Que tinha uma concessão aí de 25 anos, enfim. Então, é uma questão bem complexa que a gente tem acompanhado, sugerido, mas a maneira, obviamente, do gestor conduzir as coisas faz com que aconteça isso. Essa é a nossa avaliação. Isso tem acontecido, essa questão de judicialização, inclusive com as nossas emendas parlamentares. Então, o prefeito, eu acho que ele confia mais no jurídico dele do que na capacidade de diálogo dele. Pelo menos é isso que eu tenho percebido. Então quer dizer que o ano que vem as perspectivas não são tão boas assim para o transporte público, para a população? Infelizmente está nesse imbróglio jurídico, né? E justiça a gente sabe que às vezes é rápido, mas muitas das vezes é lento, né? A decisão ela é lenta.
Então, a população de Marabá, obviamente, espera as promessas de campanha, que era 70 ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, enfim, era essa a história, né? Assim como foi dizer que em 30 dias ia resolver o problema da saúde. Nós já estamos com quase 365 dias e nada. São muitos problemas, meu vereador. Vamos agora a mais uma chamada aí. Olá, pessoal, boa tarde. Vim mostrar para vocês que o nosso patrão enlouqueceu. Colocou toda a nossa linha Olympus em promoção, tanto feminino quanto masculino. Além de você ganhar 20% de desconto em qualquer peça, você ainda ganha 3 pares de meia Olympus também. Por exemplo, esse nosso tênis aqui, de R$ 349,90, está apenas R$ 270. Procure a Savassi mais próxima de você e aproveite. Por falar em transporte, vamos aqui uma outra situação complicada em Marabá, que inclusive eu fiz uma matéria agora para a TV Vitória com relação à questão da ponte, que está muito complicado ali, ocorrendo acidente, vítimas fatais, e está muito complicado, coloca um pórtico lá, o caminhão arranca, e eu vi que a Câmara Municipal solicitou do DENIT explicações com relação ao que está vem acontecendo, qual é o trabalho que vem acontecendo e qual é também o prazo para a entrega, ou intervenção, o serviço que vai ter na ponte. Como é que está essa situação? Então, todos nós aí já sabíamos que aquela ponte estava ali tendo umas depreciações, cedendo, né? Essa informação de 2 anos atrás, vamos dizer assim. Mas nos últimos meses a gente percebeu uma inclinação maior. Até um fotógrafo, né? Uma pessoa conseguiu fazer uma imagem, né, de um ângulo que demonstrou realmente que uma ponte está cedendo fora do normal. E, obviamente, houve a intervenção para carros maiores, vamos dizer assim, com pesos, umas toneladas a mais, e, obviamente, aconteceu aquele monte de acidente, não só nesse pórtico ali que fazia essa proteção para que esses carros maiores não passem sobre a ponte, assim como a ponte antiga que ficou em mão dupla, né? Então já aconteceu ali mortes, acidentes quase que diários, infelizmente, e a gente pediu isso ao DENIT para nos explicar tecnicamente. Na verdade, a proposta era para ocorrer uma reunião, né, na sala de comissões, e aí, segundo a direção do DENIT aqui da região, pelo fato de demanda de trabalho que está, com muitos problemas nas estradas, enfim, com algumas obras que estão acontecendo, então eles estavam sem tempo ali, para a gente poder fazer essa reunião. E nos solicitou que a gente formalizasse os questionamentos. Então a gente realizou lá umas 6 ou 7 perguntas, né, para eles nos explicarem isso. Que de fato a resposta, resumidamente, o que diz? Eles ainda estão avaliando o impacto daquela cedência, vamos dizer assim, que precisariam de mais 15 dias, isso está praticamente no limite, aí se a gente contabilizar até o final do ano, eles precisam nos dar uma informação, o que vai ser feito. Os vereadores, a Wanda Américo e o vereador Marcelo Alves estiveram em Brasília, eles estavam em outras agendas e conseguiram agendar uma reunião com o ministro do Transporte, Renan Filho, e discutiram tecnicamente com a equipe que está acompanhando, obviamente, esse trabalho aqui de perícia, vamos dizer assim, do qual a intervenção que vai ser realizada aqui na ponte do Itacaiunas. A gente espera que até o final do ano o DENIT nos comunique formalmente, dizendo se vai liberar o tráfego da ponte, o que vai ser feito, né? Porque a gente sabe que esse serviço de engenharia aí demonstra isso. Claro que essa ponte nossa aqui ela é muito mais nova do que a ponte do Estreito. É isso que nos chama a atenção mas também, o né? medo ele é o mesmo, né? Assim, independente da obra, a gente tem muito medo de que aconteça algo parecido com a tragédia que aconteceu ali na cidade do Estreito do Maranhão. Relativamente é uma ponte nova, né? Uma ponte nova foi construída aí há pouco mais de 10, 15 anos e já apresenta esse problema na infraestrutura dela muito grave, né? E para evitar que aconteça o que aconteceu no Estreito, é necessário uma avaliação técnica responsável, né? Claro. E é isso que a gente espera. A gente espera que até o final do ano o DENIT nos comunique formalmente, né? E a sociedade, é claro, a imprensa, toda a sociedade marabaense,
qual serviço precisa ser feito realmente para retornar o tráfego da ponte. Até que não pode acontecer, a gente não espera realmente, nunca imaginei que a gente pudesse estar registrando acidentes na ponte, né? Infelizmente, já foram 2 vítimas fatais desde o momento que fizeram aquela intervenção. Isso é muito, muito, muito complicado, porque mexe muito com a estrutura da cidade, né? A população precisa de possibilidade de fluxo, né? E foi construída outra ponte, e agora, imagine se não tivesse essa outra ponte, por que a população não estaria passando nesse momento? Vereador, vamos aqui a um recado da Ohana. Vamos lá, Ohana. FibraLink, para você o recado de agora, aquela conexão de qualidade para a criançada que está de férias, aproveita, viu? E um detalhe importante para os clientes ativos. E novos clientes da FibraLink, levando um alimento não perecível, é certo, Sal? Você concorre a uma BIS 0 km, caixa de som JBL, fone de ouvido JBL e muito mais. Mas agora temos o VT com as condições especiais. Vocês puderam acompanhar, né? Além de conexão, né, de muita qualidade, você pode escolher, né, vários apps para colocar incluso no seu pacote. Tem Globoplay, Telecine, Premiere, muita coisa boa para você aproveitar, né? Que já começa a jornada de Brasileirão já em janeiro. Aproveita o Premiere para poder compor aí aquele pacote especial. E olhem só, o sorteio, tá bom, gente? Da Conexão Solidária FibraLink, que acontece no dia 30 de janeiro. Obrigado, Ohana Coutinho. Deve estar em casa depois do Natal, da ceia do Natal, deve estar em casa acompanhando aqui o Informe Cidade. Vereador, só para a gente finalizar a questão da questão lá da ponte, se ouviu, acompanhou como ali aquele tráfego ficou engarrafado para você ver a possibilidade, a ponte alternativa que nós tivemos da Ana Miranda, né, facilitou um pouco mais. Imagine se não tivesse feito a ponte, seria um problemão para a cidade. Né? Com certeza, a ponte, a terceira ponte, né, do Rio Itacaiúna, denominada Ana Miranda, cresceu muito. Está contribuindo muito, né, para a mobilidade, porque imagine se a gente não tivesse ela, né, seria um negócio terrível. É importante reconhecer aquela diminuição da rotatória do quilômetro 6 ali, ela foi importante. Importante, sim. É uma intervenção mínima, vamos dizer assim, fácil de ser realizada e que ajudou muito, né? O retorno demorou um pouco para ser feito da ponte Ana Miranda, mas enfim, e melhorou também começou bastante, a funcionar, né? Ainda bem que no momento dessa intervenção da segunda ponte do Itacaiúnas, e aí a gente tem passado alguns perrengues e está muito perigoso, né? A gente tem que sempre chamar a atenção da população para ter muito cuidado, né? Principalmente a maioria dos acidentes são envolvendo motociclistas, infelizmente, e a gente tem que andar com muita atenção. É isso que a gente pede para a população aqui nos nossos jornais, para a população ter muito cuidado, muita atenção redobrada, principalmente nesse período que nós estamos ali com a intervenção da ponte, a rotatória, enfim. É muito cuidado em relação ao trânsito em Marabá. Marabá cresceu muito, o número de veículos aumentou, carros, caminhões, porque aqui nós passamos por uma rodovia federal, então o transporte pesado passa pelo meio da cidade, então é ter muito cuidado com relação aos veículos grandes, em relação aos motociclistas, como o vereador aqui bem lembrou, os motociclistas são as principais vítimas desses acidentes de trânsito, infelizmente, em muitos casos com vítimas fatais, enfim, muito cuidado mesmo. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o segundo bloco aqui do Informe Cidade Especial, recebendo aqui o vereador, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ilker Moraes. Em 2025, Marabá colhe frutos de um trabalho histórico. Graças à CPI do Salobo, conduzida pela Câmara Municipal, Marabá arrecadou 115 milhões em obras e ações ambientais que já transformam a cidade. Os 21 vereadores trabalharam juntos, fiscalizando, debatendo e aprovando projetos que fazem a diferença na vida dos marabaenses.
que 2026 venha com mais trabalho, saúde e conquistas para todos nós. Vou ensinar para você como chegar na clínica AMD Saúde. Ela fica localizada na folha 32, por trás da Mediclínica. Você vai encontrar o muro azul, que é a entrada da nossa clínica e do nosso estacionamento. AMD Saúde, diagnóstico por imagem. Cansado de uniformes sem graça? Na Devilet você encontra uniformes esportivos, industriais, escolares e camisetas personalizadas, com máxima qualidade em sublimação, bordado, DTF e serigrafia. E tem promoção, camiseta de algodão personalizada a partir de R$ 25,00. Visite-nos na Avenida Miguel Davi, 1467, Novo Horizonte, próxima à Clínica São Lucas. Ligue agora, 949-9251-7771. Devilet by Sublime. Vista sua ideia com o melhor. Aqui, a educação vai além do conhecimento. Cultivamos a sabedoria, valores e fé. Do maternal ao 9º ano, oferecemos um ensino completo. Trabalhamos com bilíngue de forma integrada, interativa e prática. Valorizamos a parceria com as famílias, unindo pais, alunos e professores. Um corpo docente dedicado com o sucesso de cada aluno. Matrículas abertas. Agende sua visita e venha conhecer nossa escola. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará. Sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins. Movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. A novidade começa aqui. Melhor da música gospel. Boas Novas, a rádio que toca. 97.9 FM Marabá. A mais gospel do Brasil. Boas Novas FM. Rádio Boas Novas. A preferida. Boas Novas FM, o milagre está no ar. 97.9 Marabá. Voltamos com o nosso segundo bloco do Informe Cidade Especial aqui hoje, 26 de dezembro, recebendo a visita do vereador Ilker Moraes. Nós aqui da TV Vitória, claro, o que desejamos aqui por você pudesse ter aí um grande encontro com a família, uma reunião bastante compartilhada de paz, de amor, de fraternidade, de harmonia, e que nós estamos aqui já pensando em 2026, que seja um ano proveitoso, um ano muito trabalho, com muita saúde, claro, aqui para nós todos de Marabá. Vereador, nós tivemos esse ano de 2025 a CPI do Salobo. A CPI do Salobo, queria que o senhor nos explicasse, que nós estamos ouvindo muito a questão do Salobo, como que esse dinheiro foi arrecadado não, como é que foi transferido, como é que iniciou esse processo da CPI do Salobo e onde esse dinheiro foi aplicado, como é que foi toda essa história? Então, a Câmara Municipal, durante 3 anos, né, ela
conduziu, vamos dizer assim, uma CPI, chamada CPI do Salobo, né? Toda a sociedade marabaense ouve muito falar esse nome, mas poucas pessoas em Marabá conseguiu ver isso de perto, até mesmo porque nós fomos lesados lá atrás, há mais de 15 anos, quando a Vale escolheu fazer o acesso ao projeto Salobo pela cidade de Parauapebas. Então a gente perdeu muito, né? Para você ter uma noção, a sociedade marabaense, o acesso ao Salobo, se fosse aqui pela estrada do Rio Preto, ela seria só mais ou menos 40 a 50 quilômetros a mais do que por Parauapebas. A única diferença, obviamente, era que o cobre, obviamente, teria que ou fazer uma linha férrea para estar mais próximo, vamos dizer assim, né? Porque depois da Vila União, lá no Projeto Salobo, é em torno de 45 quilômetros. Né? Claro que não tem estrada, teria que ser construída uma estrada, então asfaltar a estrada do Rio Preto seria, obviamente, o maior ganho para a cidade de Marabá e principalmente para aquela região. Então, o grande questionamento que surgia era realmente esse. Como é que a gente perdeu isso? Marabá não teve nenhuma condicionante, Marabá não ficou com os empregos que hoje são mais de 3 mil. Estou falando só agora da operacionalização da produção, fora, obviamente, a construção do projeto. A gente já está no Salobo 3, com previsão de chegar ao Salobo 4, né, que são a ampliação da capacidade de processamento e de beneficiamento do projeto Salobo, que explora o cobre, né, e todos nós também ouvíamos falar que onde tem cobre tem ouro. Então, esse é um conhecimento empírico, né, que existe aí no mundo da geologia, de que onde se tem cobre tem ouro. E, de fato, é isso mesmo. Né? Então, é empírico, mas, de fato, cientificamente isso é comprovado. E a gente, um grupo de vereadores aí reunidos, eu comecei a me interessar também por esse tema. E aí, conversando com alguns vereadores, a gente precisa de 7 assinaturas para poder abrir uma CPI, né? E eu me recordo que, na época, eu recolhi quase 15 assinaturas. Né? Então, conversando com os parlamentares, fiz um requerimento. A Wanda, na época, estava muito frequente no movimento, das lideranças. A Wanda, o vereador Miguelito, né? Lá atrás, ocuparam os trilhos da Vale junto com a população. Então, essa briga nossa, vamos dizer assim, da sociedade de Marabá com a Vale, ela não é uma coisa nova. Claro que a gente chama de briga, mas são reivindicações por melhorias, porque, de fato, não dá para a gente ver toda a nossa riqueza passando aqui dentro de Marabá, nesses trilhos, e a gente ter cada dia uma saúde pior, uma educação sem qualidade. Aqui falta muito saneamento básico, aqui tem problema de água, né? Então, dentre outros problemas. Então, a gente começou a discutir isso. E aí, quando Vitor e Sociedade Maravilhosa, quando se fala de Vale, é uma batalha realmente muito grande. Porque muita gente não quer contrapor a Vale, né? Ou questionar a Vale, né? Os órgãos, enfim. Então, tem uma celeuma muito grande quando trata desse tema. E aí a gente conseguiu apoio numa consultoria, que é o Carlos Alberto, ele é um profissional dessa área de tributação e de economia, que acompanha a Vale há muito tempo, que conhece o balanço da Vale, que tem um entendimento muito grande sobre mineração, e a própria Unifesp aqui, né, o Departamento de Geologia, então foi muito receptivo, então foi uma equipe técnica que nos ajudou muito. Tecnicamente. Aí tivemos a condição de ir lá olhar em loco. Eu já conhecia, já tinha ido antes como vereador da cidade lá, mas dessa vez fomos num processo investigativo, né, de olhar de perto como é que é a produção, aonde é a tal da pelotização, de onde tira, né, a cava, os processos que existem dentro do projeto Salobo. E a gente sempre bateve nessa tecla, né? Marabá teve um prejuízo, vocês fizeram o acesso, não asfaltaram a estrada do Rio Preto e de fato, o nosso relatório foi culminando para levantar esses problemas. Fora isso, outro grande problema é que o balanço da Vale não era publicado ouro, né? Então, o que a Vale fez nos últimos anos, né? E aí, claro que a gente tem que reconhecer que, infelizmente, com
com muita ajuda do Congresso Nacional. Para você ter uma noção, Vitor e sociedade marabaense, após a tragédia de Brumadinho e Mariana, foi expedida uma resolução de que a responsabilidade sobre uma tragédia igual àquela, ela é só num raio de 10 quilômetros. Então imagina que aquilo lá acabou com centenas de cidades, de Minas, do Espírito Santo, enfim, que aquele rejeito chegou no mar, e aí acabou com a fauna, enfim, né? Não, aquele a flora, ali do tudo rio, que estava ali ao redor do rio, a vida das pessoas, quem vivia, quem pescava, quem vivia daquilo muitas lá. Comunidades viraram O fornecimento história. de água das cidades, por aí tu tem uma dimensão dessa problemática. Então, assim, é terrível a gente ver uma mudança dessa na legislação, dizer que só tem responsabilidade sobre 10 quilômetros, um raio de 10 quilômetros, entendeu? Então, assim, a barragem hoje que a gente tem no Salobo, ela é 10 vezes maior do que Brumadinho. Hoje ela já tem rejeito, né, a mais do que Brumadinho, entendeu? Então, a gente espera que isso nunca aconteça, mas aquela região é uma região que tem abalos sísmicos, né, que tem terremotos, inclusive tiveram alguns aí há meses anteriores, então isso é muito preocupante. E as populações ribeirinhas que moram até lá, que isso pelo rio Itacaiunas dá em torno de 220 quilômetros até lá, a gente fez esse estudo, e o estudo ele é mais preocupante ainda pelo seguinte, esse rejeito e essa água chega no rio Itacaiunas com menos de 2 minutos, entendeu? Então, assim, é uma tragédia e a gente espera que não aconteça, mas, obviamente, os órgãos de segurança, toda a sociedade tem que estar consciente dos riscos que nós corremos aqui, né? E, obviamente, isso acontecendo vem, infelizmente, chegar à nossa cidade aqui, o núcleo urbano de Marabá. Quando nós fizemos uma visita lá também, a minha preocupação foi essa. Eu perguntei, inclusive, lá na reunião que nós tivemos, lá dos jornalistas, se havia a possibilidade, né, do rejeito, se houver um rompimento, chegar em Marabá, com quanto tempo chegava. Ele explicou, existe essa possibilidade de chegar, logicamente, mas o que nós trabalhamos aqui com a questão da segurança, não existe nenhuma possibilidade de rompimento Bom, mas a gente não quer que nunca aconteça, né? Logicamente. Claro, a gente reconhece. E nem levar medo para as pessoas. Agora. Que o controle, depois das tragédias que aconteceram, houve umas mudanças para ter mais controle, tecnicamente. Eles têm vários equipamentos instalados, realmente a barragem é monitorada 24 horas por dia, tanto visualmente por profissionais como eletronicamente por equipamentos sofisticados. A gente viu isso de perto lá, mas é como eu falei, assim, também acontece um terremoto, e se esse terremoto for muito próximo do talude dessa barragem, aí não tem equipamento e infelizmente o olho humano... Quando a gente começou a discutir, inclusive, a maioria dos trabalhadores estavam abaixo dessa barragem, né? E aí, junto com o Ministério Público do Trabalho, com toda a discussão, foram, né, remanejados as estruturas administrativas e de produção para áreas mais acima, vamos dizer assim, aonde corre menos risco os trabalhadores que lá estão. Entendeu? Muito interessante. E depois de muito debate, de muita conversa, de muito diálogo, às vezes um diálogo bem intenso mesmo, assim, de bater a mão na mesa, a gente chegou aí um acordo também intermediado pelo Ministério Público de fazer esses convênios com a Prefeitura de Marabá, né? É sobre esses recursos, vereador, que eu queria falar com o senhor, mas antes vamos a um recado da CIMED. Empresa aberta, no início existem 3 obrigações que não podem faltar. Primeiramente, o programa médico para acompanhar a saúde dos trabalhadores, garantindo exames de admissão, periódico e retorno ao trabalho. Um plano de prevenção de risco que mapeia o ambiente e mostra como evitar acidentes. E um laudo técnico, que comprova as condições de trabalho e protege a empresa em fiscalizações e processos. Se abrir uma empresa exige planejamento, iniciar com esses documentos é o que mantém que o seu negócio esteja alinhado. Aqui na CIMED você começa certo. Voltamos então ao recado da CIMED. Vereador, nós estávamos falando justamente da questão da CPI do Salobo, falamos qual foi a problemática que foi apresentada essa CPI, foi discutida a CPI, e houve uns acordos, né, com relação a isso. Como é que foi feito? Esse recurso foi distribuído aqui em Marabá?
Então, esse acordo aí intermediado, inclusive pelo Ministério Público, ele garantiu 34 quilômetros de asfalto para Marabá, sendo 10 quilômetros desses 34 na zona rural, que é para ser implantado nas vilas ali na região da Estrada do Rio Preto, porque, de fato, esse grande questionamento nosso era esse, né? Então, assim, a região foi muito prejudicada pelo não asfaltamento e não acesso, né? Então, imagine que os empregos seriam gerados lá, enfim, teria muito desenvolvimento. A pecuária, a própria mineração de outros manganês, de outros produtos minerais que tem naquela região. Marabá receberia um impacto positivo. Receberia um impacto positivo muito grande, né, se isso acontecesse. Teve também a destinação de 17 milhões para projetos socioambientais. Isso foi proposto pelo próprio Ministério Público, alguns projetos. A ideia é fazer parque ambiental ali naquela região a gente chama do Bambuzal, né? Conhecido também como Varjão ali da Velha Marabá, sim. Pelo menos é esse termo historicamente que a gente usa. A gente conseguiu bancar um recurso para o investimento e ampliação do prédio da Câmara Municipal, em torno de 5 milhões de reais. O Ministério Público apontou a ideia e aí está sendo elaborado um convênio com a Polícia Rodoviária Federal para a construção de um prédio, obviamente, né? Tem muitos servidores. A equipe da Polícia Rodoviária Federal aqui em Marabá e região aumentou muito, e ali onde eles ficam, na Cidade Nova, é um prédio até insalubre. A gente muito pequeno tem também, né? Enfim. Construção antiga. E é isso. A gente destinou 2,5 milhões para a Unifesp para fazer um observatório da mineração, então ela comprar mais equipamentos para monitorar a mineração e educar, obviamente, nossos engenheiros de mina, nossos geólogos, né, os profissionais que estão sendo formados pela Unifespa. Então foi um pouco nesse sentido. Teve outros convênios menores para causa animal, para agricultura familiar, são os valores menores, mas que teve também. Né? Lembro que na época a nossa ideia enquanto CPI era inclusive aportar recursos na saúde. Né? Mas aí teve uma resistência do antigo gestor. Né? Essas discussões elas aconteceram no governo anterior, né? Que de fato elas começam a ser implantadas agora. Então, Marabá tem visto já alguns asfaltos, né, em algumas ruas, principalmente do bairro Araguaia, ali Nossa Senhora Aparecida. Que é resultado desses resultado acordos, dessa CPI. Né? Apesar de que o gestor atual não dá muito crédito a quem conseguiu o dinheiro, mas nós podemos afirmar que todos esses asfaltos têm a digital da Câmara Municipal de Marabá. Porque, além de todos os outros serviços, é porque assim, Vitor, todo mundo pergunta, mas o vereador não faz nada, não tem muito essa celeuma e esse estigma. Mas eu costumo dizer o seguinte, quem aprova o orçamento somos nós. Então, se eu aprovei o orçamento para o prefeito contratar um show ou limpar o bueiro, ou limpar a rua, tem as nossas digitais, né? Então, assim, se o servidor público recebe o seu salário, tem as nossas digitais. E isso é importante, porque gestão, eu costumo falar que ninguém consegue nada sozinho. A política é a arte do diálogo. E a arte do diálogo é saber ouvir, saber falar, ponderar e achar o melhor caminho. Então, é isso que eu olho enquanto gestão. Para que uma prefeitura, para que o município possa passar por um processo de desenvolvimento amplo, é necessário um trabalho conjunto. Claro. Um trabalho onde as mãos possam se dar para que muitos projetos possam ser desenvolvidos, né? E o trabalho da Câmara vai justamente nesse sentido. Sim, claro. Porque é uma representação da população de Marabá, né? Os 21 vereadores estão lá, mas representa aí a população de Marabá, os votos de confiança que cada eleitor deu em cada candidato a vereador, que hoje se torna vereador e com mandato. Então tem que trabalhar percebendo, avaliando onde é que possivelmente serão elencados esses recursos e de que maneira vai atingir, impactar a vida da população. Vereador, temos muitos outros assuntos aqui, mas vamos a um recado da Ohana. Com você, Ohana. O recado agora das Óticas Helena é referência para você em óculos de grau, óculos de sol. E o Adriano tem um recado para você agora. 15 anos não são 15 dias. Aqui nas Óticas Helena, na compra do seu óculos de grau completo, você concorre a 15 anos de óculos grátis. É isso mesmo, marca HR Prime e o IT. Corre a uma Óticas Helena mais próxima de você e aproveite.
Que promoção maravilhosa, né? 15 anos de óculos de grau grátis, gente. Então aproveite. Vá até a Óticas Helena mais próximo de você. Número na tela, você pode fazer um orçamento através de 9163-9465. Obrigado, Hanna Coutinho. Vereador, nós estamos num período de chuva, né? Isso aqui é um tempo assim bastante propício com relação à questão do nosso inverno, muita chuva, muitos problemas, infelizmente, né? Bueiros, alagamentos. Como é que a Câmara tem acompanhado também esse problema? O que é que tem feito? Olha, o que a gente tem cobrado muito é a qualidade em algumas obras de drenagem, porque assim, a gente tem que perceber, Marabá, nos últimos 10 anos, vem avançando, obviamente, no sistema de pavimentação da cidade. Isso é fato. Está muito longe ainda do ideal? Está muito longe do ideal. A maioria das nossas ruas não tem asfaltamento. Só que nós temos que entender o seguinte, na medida que se faz um asfalto, diminui a tua capacidade de absorção de água, principalmente da chuva, porque o solo, obviamente, não é mais aquele solo sem o asfalto. Então, tu precisa ter canais, obviamente, bueiros largos, aonde, obviamente, a água possa escoar, né? E se a gente perceber nessas últimas só tivemos 2 chuvas um pouco mais intensas, alagou locais aonde não se alagava. Então, assim, eu nunca tinha visto ali, próximo ao posto do Bolinha, na Cidade Nova, também, realmente. alagar, vou citar como exemplo, dentre outros, tá? Realmente não era... Estou fazendo só uma referência. Não era normal alagar uma ali, área alta, né, da cidade, do núcleo Cidade Nova. O bairro Amapá próprio não se ouvia falar muito em alagamentos. Então, assim, tem um problema de limpeza urbana instalado em Marabá. Lá no início do governo, os lixos estavam amontoados nas ruas e tal. Infelizmente, grande parte daquele lixo acabou indo para os bueiros. Você entendeu? Então, ele é um problema que, se tu não conseguir, com qualidade, fazer a tempo a limpeza, e aí tem que ser muito claro, não adianta o gestor municipal jogar essa responsabilidade para a sociedade. Fazer postagem em rede social mostrando uma tampa de geladeira, porque tem que entender, Vitor e sociedade marabaense, esse que jogou aquela tampa da geladeira, ele é uma exceção, ele não é a regra. Esse tem que ser punido, né? Tem que reconhecer que a maioria consegue jogar o seu lixo, colocar na porta no horário certo para o carro pegar, né? E esse nós temos que descobrir que joga o descarte errado, que Sim. Aí tem mais uma coisa em Marabá que é preciso ser feito, esse descarte de lixo em maiores quantidades e tamanhos. Porque quando tu quer descartar um móvel velho, né, uma geladeira, um fogão, um sofá, Marabá precisa construir esses espaços. Vocês entenderam? Porque aí não dá para a sociedade marabaense chegar numa esquina, abandonar lá e a água vem e leva ele para um canal. E um canal de comunicação para informar se tiver alguma Com certeza. Então, assim, precisa ser feito um trabalho. Eu costumo falei isso lá na Câmara Municipal há dias atrás. Na primeira chuva, o prefeito falou, não, o povo joga lixo no chão, não sei o quê. Mas quando foi a campanha de educação do lixo? Será que nas escolas estão falando isso? Né? Eu não vi nenhuma propaganda e nenhuma postagem em rede social antes disso acontecer. Então tem um problema de gestão, entenderam? Então, assim, infelizmente, a coleta de lixo, a limpeza dos bueiros, enfim, a limpeza da cidade, ela precisa melhorar. De fato, é isso que eu tenho visto e ouvido da população, né? Claro que muita gente acha que isso é besteira, né? Ah, meu prefeito que é bom, que é não sei o quê, que ele é... Mas, enfim, eu estou falando aqui dos problemas, e os problemas existem. Não adianta a gente fechar os olhos, né, e dizer que a limpeza urbana de Marabá está bem. Ela não está bem. Ela piorou, infelizmente, nesses últimos 12 meses. O recolhimento do lixo, né, os carros, os horários, eu acho que a população ainda precisa observar também esses pontos aí para que melhore ainda mais com a participação da população. A própria estrutura, Vitor, se tu olhar, Marabá não usava mais caçamba para coletar lixo. Nós voltamos a usar caçamba para coletar lixo. Você entendeu? Isso é um problema. Então, assim, a prefeitura precisa rever isso. Porque nós temos que andar para frente, não adianta a gente regredir uma coisa para trás, né?
Ele teve até um problema, um acidente aí com um gari. Enfim. Vamos a um breve intervalo comercial desse programa especial do dia 26 de dezembro, aqui recebendo a visita do vereador presidente da Câmara, Ilker Moraes, conversando aqui sobre alguns assuntos relevantes que impactam a vida da população de Marabá. Voltamos em 2 minutos. Novo Horizonte Materiais de Construção. Você encontra tudo para construir e reformar com qualidade, variedade e ótimos preços. E neste fim de ano tem a campanha Sonho de Natal. A cada R$40 em compras, você participa e concorre a uma moto elétrica, 2 bicicletas elétricas, 5 TVs de 32 polegadas e 10 air fryers. É a sua chance de realizar o sonho da casa nova e ainda levar prêmios incríveis para começar o ano com o pé direito. Venha para o Novo Horizonte Materiais de Construção, construindo sonhos, realizando conquistas. Atenção São Félix do Xingu, Tucumã, Água Azul do Norte, Ourilândia e Xinguara. Chegou a grande novidade da Boa Esperança. Agora você viaja com todo o conforto em ônibus leito, com internet Starlink. Saída diária de Marabá, às 9 horas da manhã. Garanta sua passagem nas rodoviárias no quilômetro 6, folha 32 e no núcleo Morada Nova. Ou compre de forma rápida e prática pelo site viageboaesperança.com.br. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes. Índio Auto Center, o seu carro em boas mãos. Aqui você encontra mecânica em geral, alinhamento e balanceamento, freios e suspensão, além de troca de óleo do câmbio automático com total segurança. Fazemos também diagnóstico elétrico completo e muito mais. Confiança, qualidade e atendimento de primeira. Tudo isso você só encontra aqui. Índio Auto Center. Cuidando do seu carro como se fosse nosso. Rodovia Transamazônica próximo ao aeroporto. Você quer conquistar a liberdade de ir e vir com segurança e confiança? Na Autoescola Aliança, realizamos o seu sonho de dirigir com qualidade e compromisso, com instrutores capacitados, veículos novos e um ambiente acolhedor. Nossa missão é formar motoristas preparados para o trânsito do dia a dia. Autoescola Aliança, fidelidade com você sempre. Folha 32, quadra 9, lote 2, em frente ao Banco do Brasil, na Nova Marabá. Telefone 99109-4011. Venha para a Autoescola Aliança, onde a sua carteira de habilitação está a um passo de distância. É tempo de alegria, vem comemorar. No Abajur Restaurante você vai se encantar. A melhor picanha na brasa ou na chapa de Marabá. Bebidas quentes e geladas pra brindar. Abajur Restaurante, sempre de bem com você. O sabor que ilumina seu Natal e seu Ano Novo. A transformação acontece quando a dignidade chega até a porta das pessoas. O Prefeitura Perto de Você leva serviços essenciais e cuidado diretamente aos moradores. Em 8 edições nas zonas urbana e rural, o programa realizou mais de 8.000 atendimentos de saúde, cidadania, esporte e lazer. Eu coloco 10, porque eu precisava bastante. Então foi muito importante pra gente. E para as pessoas de longe também. Prefeitura Perto de Você. Cidadania com cuidado e proximidade. Voltamos com o Informe Cidade especial do dia 26 de dezembro de 2025 aqui, vários programas aqui vamos fazer justamente para fazer uma retrospectiva do ano, as perspectivas para o ano de 2026 e hoje recebemos a visita do vereador Ilker Moraes, presidente da Câmara de Vereadores, já fizemos aqui um levantamento de vários assuntos
que aconteceram em Marabá e que impactaram, de certa forma, a vida do cidadão, da cidadã aqui do nosso município. E nesse terceiro bloco, eu vou puxar aqui especificamente qual foi o trabalho da Câmara, os projetos, né, que o senhor, como presidente, tem acompanhado, logicamente, a apresentação de vários projetos que foram apresentados na Câmara esse ano. Como é que o senhor faz esse levantamento aí? O que vai trazer de impacto para a vida da população para o ano que vem? E esse ano também, como é que foram esses projetos? Então, Sociedade Marabaense, a gente finaliza o ano de 2025 com um sentimento de dever cumprido, né? São mais de 2.000 requerimentos apresentados pelos vereadores da Casa, mais de 200 projetos de lei ordinária, projetos que tratam sobre a saúde, especialmente algumas pautas, né, do transtorno do espectro autista, as famílias TEA, então teve muitos projetos desse segmento, projetos ligados à zona rural, à agricultura familiar, uma discussão muito intensa sobre a saúde no sentido de melhorar, de realizar as cobranças, porque a gente precisa, não dá para a gente aceitar que a saúde de Marabá fique, né, da forma que está, precisa ser melhorado o atendimento, nós temos que ter umas estruturas. Precisa de mais unidades básicas de saúde, né? Precisamos de mais profissionais. Alguns projetos que foram, obviamente, autorizados à contratação de servidores temporários também passaram pela Câmara Municipal, chamados processos seletivos, todos eles. Mais recente, obviamente, votamos a LOA, e aí é importante frisar alguns remanejamentos que a gente fez dentro do orçamento, aumentando o orçamento da Secretaria de Agricultura, ajustando o orçamento da Secretaria de Saúde para algumas políticas específicas com relação à saúde. Sobre a infraestrutura, Secretaria de Obras também. Secretaria de Obras. Então, assim, a gente fez todo esse trabalho, obviamente, agora a Prefeitura Municipal tem aí um orçamento de 2,2 bilhões de reais para o ano de 2026 e a gente espera, obviamente, que as políticas públicas avancem. Eu costumo falar, Vitor e Sociedade Marabaense, não é normal uma cidade como a nossa fechar o ano com mais de 400 milhões em conta, né, em virtude dos problemas que a gente tem na nossa cidade. É importante ter uma reserva? É importante ter uma reserva, mas essa reserva ela se dava aí em torno de 100 a 150 milhões. E nós estamos falando aí uma reserva agora, por falta de capacidade de gestão, de mais de 400 milhões de reais. Então, assim, essa narrativa, eu economizei aqui no carro alugado, mas também deixou de fazer os serviços necessários para poder a política pública avançar. Então, assim, economia de palito, isso não é bom para ninguém. O que a gente precisa é que a saúde melhore, que a SDU, por exemplo, que trabalha com regularização fundiária, que ela consiga avançar, né? Que o setor de zoonose lá consiga avançar na política da causa animal, que os ACE e ACS aumente, que tenha mais quantidade, que consiga visitar mais famílias. Programa Saúde da Família, que praticamente não teve, a gente precisa que isso aconteça, e dentre outras, né, vários outros serviços que a gente quer que melhore. Então, eu estou citando aqui alguns e a gente, tudo isso passa pela Câmara Municipal, né, esse debate, esse diálogo desses projetos para a gente poder, obviamente, colocar no papel e o governo municipal colocar em ação essas ações. Quando o senhor fala a questão da Secretaria de Agricultura, nós tivemos aqui conversando, inclusive com o vereador Marcos Paulo, ele falou realmente de uma situação bastante delicada que está vivendo a Secretaria de Agricultura com relação principalmente a equipamentos, a insumos, projetos que foram interrompidos, entre outras coisas, né? Então, o senhor falou que aumentou para o ano que vem os recursos. O orçamento disponível está maior. Agora nós precisamos que execute. Não pode ser igual esse ano aqui. Esse ano a Secretaria de Agricultura não executou nem metade do seu orçamento, para você ter uma noção. Então, assim, isso demonstra uma incapacidade de gestão. Eu costumo falar que eu vejo muita postagem do prefeito falando mal de alguém, questionando, desdenhando de alguém. Mas eu não vi nenhuma foto do prefeito em reunião com todos os seus secretários. Então, se Marabá teve essa reunião ela não foi publicada. Eu, particularmente, não vi isso. E eu costumo falar que as reuniões elas são importantes, porque
reunindo que se consegue traçar, obviamente, o norte e o planejamento de onde se quer chegar, né? Não adianta eu conversar, chamar cada secretário e fazer conversas individualizadas. Tem que ter essas conversas individuais? Tem que ter. Mas é importante que reúna para que todos eles sintam parte de um time, que o trabalho ele é coletivo. As secretarias têm políticas interligadas. A saúde tem que estar integrada com a educação. O lixo tem que estar integrado com a educação. Né? E por aí vai. Então tem que ser um trabalho conjunto. E nós nem falamos de educação, ainda vamos falar, o tempo não acabou. Vamos ao merchan do futuro, um recado do futuro educacional. Vamos ver. Futuro Universitário está com vagas abertas para o ano letivo de 2026, desde educação infantil e ensino médio encaminhando à universidade. Quer garantir a sua vaga na universidade? O Futuro Universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é Futuro Universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Chame agora mesmo no WhatsApp 9250-0729. O futuro é bem localizado na Folha 26, Nova Marabá. Obrigado, Hanna. Vereador, com relação, nós finalizamos agora falamos agora sobre a questão que as secretarias elas têm que estar integradas, né? A educação, a saúde, enfim. E com relação à educação, como é que o senhor tem visto a educação? Tem melhorado em que sentido? Ou está faltando algum outro elemento? Olha, a educação, eu costumo falar que talvez seja o sistema educacional, ele tem uma complexidade de avaliação. Primeiro que isso tem DEB de 2 em 2 anos, então ele é a médio prazo, vamos dizer assim. Ele não é igual um atendimento num posto de saúde, que o cidadão sai de lá e tu pode fazer uma entrevista a ele. Fala, esse ano nós tivemos a prova do IDEB. O senhor foi bem atendido, não foi, né? Enfim, né? E a educação a gente vai avaliando a tempos, vamos dizer assim, com médio prazo esse avanço. Marabá precisa avançar, todos nós sabemos disso, a gente tem muitos problemas, né? Ainda falta professores, a merenda escolar não é propagada na rede social do prefeito, isso é fato. Então, assim, aquilo ali é como se fosse aquele vereador do Rio de Janeiro, que estava dizendo que estava no meio de um tiroteio para combater o crime, não sei se tu lembra disso lá, é meio uma fake news planejada, né? Então, assim, a merenda escolar ela precisa melhorar, o transporte escolar precisa melhorar, a estrutura da rede educacional precisa melhorar e a gestão ela precisa fazer com que os educadores estejam mais enganjados para melhorar a qualidade da educação. Então, essa birra de 0,5% no salário, né, de R$100 no Vale Alimentação, toda essa discussão a gente tem que entender que ela faz atrapalhar a educação. Porque faz com que? Faz com que os servidores trabalhem desmotivados. E para tu dar qualidade no teu serviço, tu tem que estar motivado. E motivado, tu tem que estar, obviamente, recebendo o suficiente por aquele serviço que você presta. Por aquela carga horária, né? O pessoal de apoio, a pessoa que está lá dentro da merenda, lá fazendo a merenda com... Trabalhar motivado. Com bom humor, com qualidade. Então, assim... entender de gestão precisa entender tudo isso. É entender de gestão de pessoas. E eu, particularmente, com todo respeito ao esforço do prefeito, do secretário, eu não enxergo dessa forma. O que eu tenho visto é muito embate, né, por poucas coisas, vamos dizer assim, questões pequenas que fazem atrapalhar. Essa é a minha avaliação. Vereador, vamos então a um recado da Ohana. Vamos lá, Ohana. Distribuidora Tocantins é parceiro do seu negócio. Você que tem comércio de grande ou pequeno porte, pode contar aí com atendimento diferenciado. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade.
Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. E temos um recado importante também da Distribuidora Tocantins, é que eles estão de recesso, tá bom? E vão retornar às atividades na primeira semana de janeiro de 2026. Obrigado, Ohana. E já pegando aqui o gancho, vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos em 2 minutos com o nosso vereador Ilker Moraes. Viva uma experiência gastronômica com muito sabor e boa energia. Conheça o The Chef Espetaria e Restaurante. Abrimos de segunda a sábado das 10h30 às 14h30 com self-service a partir de R$ 21,99. Temos um cardápio bem variado, com deliciosos pratos quentes e frios, além de espetos suculentos de dar água na boca. Almoce conosco ou, se preferir, peça pelo delivery. The Chef Espetaria e Restaurante, na Folha 21, na Nova Marabá, em frente à ACM Motos. WhatsApp 949-8436-5563. Quer garantir a sua vaga na universidade? O futuro universitário está aqui para te preparar. É isso mesmo, Jennifer. O êxito pré-vestibular, o cursinho mais tradicional de Marabá, agora é futuro universitário. É mais tecnologia, mais inovação e o compromisso que você já conhece. O seu sonho está perto e nós vamos te levar até lá. O futuro é você na universidade. Carlão Lava Jato e Estética Automotiva. Tudo em lavagem e estética automotiva. Lavagem simples, lavagem completa, higienização, lavagem detalhada, polimento técnico, vitrificação de pintura e aplicação de película. E para você que quer trazer o seu carro para lavar, além de um atendimento de excelência, temos uma sala de espera e conveniência para a sua comodidade. Carlão Lava Jato e Estética Automotiva. No quilômetro 7, Rua L, fone 94 992 74 68 57. Qualidade de vida e bem-estar merecem cuidados especiais. Na NET Cabeleireira você conta com serviços como corte, escova, mega hair, hidratação, luzes, mechas, alisamento, selagem, manicure e pedicure. Ligue e agende o seu horário. NET Cabeleireira, realçando sua beleza. Avenida Castelo Branco, Cidade Nova. Fone 991 19 72 58. Voltamos com o nosso quarto e último bloco aqui do Informe Cidade Especial desse dia 26 de dezembro de 2025, recebendo aqui em nossos estúdios o vereador Ilker Moraes, presidente da Câmara de Vereadores. Vereador, esse ano nós tivemos aí a população de Marabá um impacto com relação a uma notícia que vai atingir toda a população, com relação aos novos serviços de distribuição de água. Nós estávamos conversando aqui no intervalo, e a população ainda tem poucas informações do que está acontecendo, na verdade, né? Na Velha Marabá já está se fazendo toda aí uma catalogação, um planejamento, como é que vai se dar com relação a essa distribuição de água aqui no nosso município. O senhor, como presidente da Câmara, que informação o senhor está tendo? Acompanhou algum processo? Como é que o senhor imagina que vai acontecer isso aí? Então, a gente recebeu lá na presidência a direção da Água do Pará, Águas do Pará, né? É um consórcio, na verdade, que ganhou essa concessão, né, do estado do Pará todo. Enfim, aqui se não me falha a memória, é o lote 4, que é a região, na verdade, não é só Marabá, mas são vários municípios aqui da região. Eu, de fato, assim, fiquei impressionado, pelo menos, com o planejamento, né? Não posso ainda afirmar de certeza que esse fornecimento de água irá melhorar em Marabá, mas assim, fiquei feliz em ver, obviamente, um planejamento, a expertise, vamos dizer assim, que esse consórcio tem a nível nacional. Eles estão em mais ou menos 800 cidades brasileiras,
Então, a gente pode afirmar que não são amadores, vamos dizer assim, no trabalho de fornecimento de água, né? E eles falaram que a intenção e, obviamente, a cobrança e orientação do governador Helder é para que esse serviço melhore em todo o estado do Pará, né? A gente vinha acompanhando a Cosampa, né, uma empresa estatal com muita dificuldade. Temos que reconhecer também que, pela falta de um fornecimento adequado, a população, na sua grande maioria, acabava não pagando as suas contas de água, né? E a gente vê aí uma empresa entrar, né? E, obviamente, a gente espera que melhore. Tivemos alguns problemas de falta de água agora, inclusive na Velha Marabá, o bairro que a gente mora. E aí tenho um contato, né, pessoal com a direção para cobrar, obviamente, né? Eu falei, olha, estamos sem água, né? E agora? Foi aí nos primeiros dias que eles assumiram, né? A pressão já começou. A pressão, eu falei, olha, eu sou cobrado, e aí eu sou cobrado em grupo, no PV, né? Enfim, pessoas me ligam, amigos, amigas, enfim. E aí eles nos informaram que compraram uma nova bomba, que estava vindo essa bomba, né, transportada de aéreo, né? Enfim. Eu falei, é isso aí, a gente precisa dessa agilidade, assim, não dá para a gente passar um dia, 2 dias sem água, morando próximo do rio, né? Claro que a gente sabe que tem um grande projeto do governo federal, Vitor, que é a melhoria do abastecimento de água da Velha Marabá, a implantação no Cidade Jardim, no Nossa Senhora Aparecida, no bairro Araguaia. Então, são mais de 100 milhões que devem ser investidos nesses 3 núcleos, além de melhorar toda a distribuição e captação da Nova Marabá, né, que é feito ali próximo da ponte que está sendo construída da Vale, né, ali no bairro Araguaia, ali Nossa Senhora Aparecida Araguaia. Então, assim, a gente tem acompanhado isso com muita expectativa, porque, de fato, isso é um problema histórico de Marabá, realmente, essa questão da água, e a gente precisa que isso melhore, né? Com certeza. Se tiver que ter um hidrômetro na minha porta, mas que eu tenha água de qualidade para me poder pagar e, obviamente, ser bem atendido. E seus problemas de uma semana sem água na Velha Marabá e em toda a cidade que nós temos acompanhado, terrível isso. Vamos a um merchan aqui da TV Vitória, vamos lá. A economia do Matheus continua, independente das festividades. Hoje é sexta-feira, sexta da carne por lá, e vamos acompanhar as ofertas. Tem sabor e economia na Sexta da Carne de Natal no Mateus. Alcatra com maminha bovina o quilo R$ 39,90. Colchão mole bovino o quilo R$ 39,90. Patinho bovino o quilo R$ 37,90. Miolo do acém bovino com osso quilo R$ 22,90. Bisteca suína o quilo R$ 16,99. Agora tem mais economia para você. Vem pro Mateus Jacundá. Sempre bom, né? O Matheus pertinho da gente, a galera de Jacundá aproveita bastante. Um detalhe importante para você do Matheus é que tem um WhatsApp que tá na tela, viu? Esse WhatsApp aí facilita muito você receber as ofertas aí na palma da sua mão através do celular. Não é grupo de WhatsApp, é uma comunidade, o número na tela é esse aí, viu? DDD 98, tá bom? É o 992020090. Sexta-feira especial da carne para você no Matheus mais próximo. Vereador, nós estamos encerrando o nosso Informe Cidade especial com a sua visita aqui, falando de muitos assuntos, problemas, soluções, serviços que impactam diretamente a vida da nossa população. E nós, no final do nosso programa, queria deixar o senhor à vontade aí para o senhor agradecer, falar um pouco das perspectivas do ano que vem. O senhor é Paysandu ou Remo? Sou Remo. Remo, olha, vai ter muito mais que comemorar o ano que vem com novas vitórias do nosso clube do Remo. Aí o senhor fica à vontade aí para suas considerações, aí sua avaliação. Então, agradecer mais uma vez o convite, parabenizá-lo por todo o trabalho, Vitor, em seu nome, toda a equipe aqui da TV Vitória, pelo trabalho de informar a sociedade. Agradecer de coração o apoio que tive aí dos parlamentares, né? O colegiado é o espaço mais democrático que tem, né, num processo político, e aí reconhecer o empenho de todos os vereadores e vereadoras da casa, os servidores da casa que se dedicam, né, os nossos assessores, os departamentos da Câmara Municipal, o apoio das entidades, das associações, enfim, de todas as pessoas que tiveram a possibilidade de contribuir, de participar, de dialogar nos eventos, nas audiências públicas, nas sessões ordinárias, na escuta social que a Câmara Municipal realizou,
Esse é o trabalho parlamentar e a gente se orgulha muito e terminamos o ano, sinceramente, com um sentimento de dever cumprido. A população pode esperar muito, né? Esperar muito, a gente vai continuar cobrando, esse é o nosso papel. A gente não tem aqui que muita gente fala, eu não vou cobrar porque eu vou ser, né, mal interpretado. Isso não existe. As cobranças existem. Quando a população me cobra, obviamente eu tenho que cobrar de quem é a responsabilidade de resolver o problema. Seja ele do governo do estado, seja do governo federal, seja do prefeito municipal. Então, assim, a gente está lá para fazer isso. Tecnicamente, sem ofensa, né? Num trabalho aí, obviamente, de maturidade, de seriedade. Então, é isso que a gente tem feito na Câmara Municipal. Temos mais esse ano que vem de mandato enquanto presidente, né? Claro que vai ter um processo eleitoral no final do ano que vem, aí a Câmara Municipal escolhe a sua nova mesa diretora, mas a gente tem trabalhado com boas perspectivas de ampliação do prédio, de informatização, de melhoria da estrutura. Estamos mexendo no nosso estacionamento interno lá, mudando as motos de local para ficar até melhor. Ampliar um pouco o espaço lá de estacionamento, que é um pouco complicado. Justamente. Então, assim, a gente está trabalhando sempre no intuito de melhorar. E aí, agradecer de coração, desejar um Feliz Natal a toda a população marabaense, né? Um feliz ano novo, que a gente tenha um ano novo cada vez melhor. Essa é a expectativa de todos nós, brasileiros, marabaense, paraense, né? Reconhecer que o estado do Pará viveu um ano brilhante, importante, com a realização da COP, né? Nossa economia ficando muito forte, o Pará sendo conhecido mundialmente. Então, assim, a gente se orgulha muito da nossa terra de Marabá e do nosso estado do Pará, e só agradecer a Deus por tudo, e é isso. Nós também agradecemos a sua participação e dizer que as nossas portas estarão sempre abertas para a Câmara de Vereadores, para discutir projetos para o desenvolvimento de Marabá. Marabá cresce demais todos os anos, novos bairros sendo criados, muita gente vindo para cá, procurando melhores condições de vida que Marabá tem para oferecer, empregos, enfim, infraestrutura. Nós queremos realmente agradecer a sua participação e nos despedir agora, desejando a todos aí um feliz 2026. Claro, vamos voltar a semana que vem ainda, temos programa, Informe Cidade, e também o Pode Ver, o podcast da TV Vitória. Fiquem a todos em paz, fiquem com Deus, voltamos no próximo programa. Até lá! Informe Cidade. Oferecimento Mix Mateus. Você no coração da economia. Fibra Link. Muito mais que internet. Veste Escova. Cabelo, make, unhas e sobrancelhas. Tudo sem hora marcada. E Óticas Helena. Laboratório de lentes inteligentes e Freeform.